Falando um pouco sobre cálculo renal, em relação à estatística, né? Quem pode ter um cálculo renal? Quem vai ter um cálculo renal? Os estudos mostram que os homens vão ter cálculo renais em 10% das vezes, ou seja, 10% dos homens em algum momento da sua vida vai ter um cálculo renal. Em mulher, essa taxa já é um pouco menor, gira em torno de 5 a 6%. Né? E quais os principais fatores de risco, né, para a formação dos cálculos renais? Eu dividiria em alguns fatores. Né? Existem os fatores familiares, que é importante aqui eu frisar que é diferente do fator genético, né? Talvez até mais importante do que o fator genético é o fator familiar, ou seja, é o indivíduo que convive no mesmo ambiente, por exemplo, que seus pais, né? Tem os mesmos hábitos de ingesta de líquidos, se alimenta, né, das mesmas refeições, tem hábitos de ingerir muito sal, enfim, então não pratica atividade física, é obeso, então por conta dessa alimentação e desses hábitos. Então esses fatores familiares pesam bastante, muito provavelmente até mais do que a genética, né, do paciente. Então existem esses fatores familiares, existem fatores anatômicos, então determinados rins, por uma alteração de anatomia, ele pode predispor mais formação de cálculos renais. Né? E fatores alimentares, como eu já citei um pouquinho, existem alguns alimentos que predispõem mais à formação do cálculo renal, como por exemplo uma dieta rica em proteínas, uma dieta rica em sal, não só o sal como tempero, mas os alimentos que contêm muito sal, né? Refrigerantes, embutidos também são alimentos que predispõem à formação dos cálculos. E falando, claro, dentro do assunto hábitos alimentares, gostaria de citar sobre os hábitos de ingesta de líquidos, né? Principalmente a água. Sempre me perguntam qual é a quantidade ideal de água que nós devemos tomar para evitar a formação de cálculos renais. Não existe um consenso exato, né? Até porque cada indivíduo tem seu peso, sua altura, e isso vai diferenciar idades diferentes, enfim. Mas aconselha-se que a gente produza em torno de 2 litros de urina ao dia. Né? Então, se você é um atleta, se você perde muito líquido por outros meios, né, transpiração, ou se trabalha em ambientes quentes e que você acaba perdendo muito líquido de outras formas, esse paciente ele tem que tomar mais líquido. Esse paciente eventualmente precisa tomar 3 litros de água, né, ao dia. Então, basicamente é isso. A gente fala em torno de 2,5 litros de água ao dia para que você possa produzir em torno de 2 litros de urina ao dia também.